Então, em primeiro lugar, agradecer o gentil convite do Francisco, né, que nos convidou para hoje estar aqui presente nesse evento, juntamente com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, até porque nós somos conterrâneos, e, de fato, por acaso, ficamos sabendo que estávamos articulando a mesma coisa, que é o Salim Bosco Miguel, que de fato é, digamos assim, da mesma cidade de Tubarão, né? E eu atuando é, particularmente no Conselho Municipal de Educação de Florianópolis e ele no Tribunal de Contas. É importante salientar já preliminarmente, né, que o Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o podemos dizer assim, o Ministério Público Estadual também, deram uma grande contribuição para que a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis tivesse a possibilidade de implementar uma verdadeira mudança, né, em termos educacionais. Essa mudança envolve vários aspectos, e, dentre ele, a educação digital, mas vai além da educação digital também, porque está sendo implementado a educação em tempo integral, que depois eu vou fazer uma rápida observação a respeito. Então, eu vou me ater agora a esse, o que eu chamaria de passo a passo, né, para a implementação da Lei 14.533, que é a PNED, né, que é a Política Nacional de Educação Digital, e como ela está sendo implementada no município de Florianópolis. Então, por favor, Francisco, podia passar o próximo slide. Nós definimos 8 passos para a implementação da lei. Nós não completamos ainda todo o roteiro, mas já estamos bem adiantados no roteiro, e eu vou salientar onde ainda não conseguimos avançar. É importante salientar que nós começamos em 2025 essa implementação, a discussão mesmo foi em 2024, mas a implementação efetiva a partir deste ano, né? Tinha algumas iniciativas, mas não de uma forma integrada, conforme proposto pela Política Nacional de Educação Digital. Então, o primeiro passo foi compreender e disseminar essa política, né, no Conselho Municipal de Educação. O Conselho é um conselho bastante representativo, tem um número significativo de entidades que participam do Conselho, né? Eu diria que representações da sociedade civil organizada, mas não só do setor educacional, mas também de outros setores que participam efetivamente. O Conselho, este ano nós já realizamos 16 reuniões, né? Então, ele tem reuniões periódicas, praticamente a cada 15 dias, e essas reuniões, elas, claro, têm uma agenda, mas, assim, foi dado uma grande atenção à mudança, né, pedagógica que está ocorrendo em Florianópolis. Então, a primeira coisa que foi feita, uma análise da lei, né, foi estudado de forma detalhada, e eu vou procurar aqui também salientar os princípios, os objetivos, aquilo que a gente chama de eixos estruturantes da lei, que, no final das contas, são os princípios, né? Fundamentalmente, legislação é baseada em princípios, então, eles estão ali muito bem definidos, e depois os eixos habilitadores, que, de fato, são os procedimentos que ainda não foram devidamente formalizados, porque quem define os procedimentos é o decreto de regulamentação da lei. A lei cria os princípios e o decreto de regulamentação define os procedimentos como a lei deve ser implementada. Por isso que o Francisco fez referência que nós estamos, de fato, atrasados, porque a lei ela foi sancionada em janeiro de 2023, e até hoje nós já estamos fechando praticamente o ano de 2025, ainda não temos um decreto de regulamentação da lei. Fizemos, e é importante salientar, os workshops e seminários, né, para gestores e educadores, para disseminar o conteúdo da lei, para o pessoal ter conhecimento, né, de uma forma, eu diria, generalizada, uma questão
que é fundamental salientar que a educação digital, ela, diferentemente da educação tradicional, que é muito focada, digamos, no indivíduo, a educação digital é mais focada no coletivo, ela trabalha com convivência, com cooperação, colaboração, para ir na direção da coprodução, quer dizer, ter a possibilidade de coprodução de conhecimento, né, de forma conjunta, né, de forma coletiva. Um outro ponto importante foi a sensibilização de partes interessadas, porque é importante também não atentar somente para o pessoal da área educacional, quer dizer, envolver também as autoridades locais, neste caso, o Tribunal de Contas é um parceiro de primeira hora, né? E razão, né, da importância da participação do Tribunal de Contas, porque 1/4 dos orçamentos municipais e dos estados se destinam à educação. Então, é um volume de recursos significativos, e esses recursos, que são parcos em outras áreas, na educação, ele tem que ser muito bem aplicado, né, para ter resultados efetivos. Mas é importante também envolver as secretarias de educação municipais. No nosso caso aqui, felizmente, nós tivemos a vinda do Tiago Peixoto, que foi secretário da Educação do Estado de Goiás, e ele, então, assumiu este ano a secretaria e tem feito eu diria, uma parceria para e passo, né, com o Conselho Municipal nessa perspectiva. Todas as escolas da rede, nós temos, na rede municipal de Florianópolis, 39 escolas básicas municipais, então todas as 39 escolas foram envolvidas nesse processo, os professores, evidentemente. Florianópolis, felizmente, tem um corpo docente altamente qualificado na rede municipal. A maioria dos 2.000 professores da rede, cerca de 2.000, tem mestrado e doutorado, o que é importante, né? Eles são qualificados, o nível de salário hoje do município de Florianópolis é o idêntico ao da Universidade Federal. Um professor adjunto de uma universidade federal hoje recebe bruto R$ 10.000. É o salário que Florianópolis paga para um professor em tempo integral, 40 horas, não tempo integral, porque não tem na rede municipal, mas 40 horas com doutorado, é R$ 10.000. Então, é um salário razoável que dá para a gente, digamos assim, exigir desses colegas um bom desempenho. E também divulgar a importância da Política Nacional de Educação Digital para a comunidade em geral, porque a comunidade ela tem que estar envolvida, porque uma das questões que um pouco mais à frente eu vou fazer referência é justamente a possibilidade da comunidade ter acesso à internet de banda larga, né, no entorno da escola. Então, as comunidades, sobretudo das regiões mais periféricas, também têm, até por, eu diria assim, colateralmente, essa possibilidade. E todos os benefícios que essa política pode trazer para o Brasil em termos de melhoria do nosso sistema educacional. Próximo slide, por favor, Francisco. Então, a lei, ela fundamentalmente institui a Política Nacional de Educação Digital, e o presidente da República, quando sancionou, no artigo 1º da lei, ela institui a Política Nacional de Educação Digital, estruturada a partir da articulação entre programas, projetos e ações de diferentes entes federados, áreas e setores governamentais, a fim de potencializar, esse é o objetivo geral, né? Potencializar os padrões e incrementar os resultados das políticas públicas relacionadas ao acesso da população brasileira a recursos, ferramentas e práticas digitais, com prioridade para as populações mais vulneráveis. E aí, aqui tem uma questão fundamental. A única forma de mobilidade social que a população brasileira tem hoje, de forma correta, é via educação. E se existe uma possibilidade de inclusão social, é via inclusão digital. Então, a importância
da educação digital ela é significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Próximo slide, Francisco, por favor. Aqui, no artigo 1º, também no parágrafo 2º, a lei apresenta os eixos estruturantes e habilitadores, como eu já tinha feito referência. A lei é baseada em 4 eixos estruturantes, que são os princípios da lei, a saber, o primeiro eixo estruturante é a inclusão digital, e eu saliento que os nossos parlamentares, a justo título, colocaram esta como o princípio fundamental da lei, inclusão digital. Quer dizer, nós precisamos incluir toda a população brasileira digitalmente. E isso vale desde as pessoas das idades mais tenras até as idades mais avançadas. Quer dizer, as pessoas hoje de terceira e até quarta idade que nós já temos, também têm que ter a possibilidade de inclusão digital. O segundo eixo estruturante é a educação digital escolar, quer dizer, como é que eu vou implementar nas escolas, né, no nível básico, fundamental e médio, e também no ensino superior. Há essa preocupação, a lei ela especifica, né, a possibilidade do ensino básico, fundamental, ensino médio e ensino superior. Mas também a preocupação, um outro eixo estruturante, porque aquelas pessoas que já passaram pela escola, já estão no mercado de trabalho, mas precisam ser requalificadas para esse novo momento, né, da vida, para esse novo momento, digamos assim, da economia digital. Então, eles têm a possibilidade de ter uma capacitação e uma especialização digital. É esse eixo estruturante 3, ele tem essa preocupação de capacitar, digamos assim, as pessoas que estão fora, que estão, de fato, digamos assim, já no mercado de trabalho, que precisam ser devidamente requalificadas. Porque, na verdade, quem não tiver competências digitais, cada vez mais vão ficar fora do mercado de trabalho. E, portanto, essa capacitação e especialização digital ela é fundamental. E, finalmente, o último eixo estruturante que está na lei é justamente a pesquisa e desenvolvimento em tecnologia de informação e comunicação, né, em tecnologias digitais, de uma forma geral, porque nós precisamos também investir em pesquisa, temos que, digamos assim, melhorar, digamos, as nossas universidades, nossos institutos de pesquisa, e avançar nessa questão, particularmente agora, sobretudo com a inteligência artificial. E a lei traz 6 eixos habilitadores, que são os procedimentos. Esses eixos habilitadores, vocês observem que ali as ações operacionais que vão operacionalizar a lei têm um ponto de interrogação, porque, de fato, nós não temos ainda esse decreto que regulamenta a lei. Portanto, a ideia é que cada município e cada estado faça, digamos assim, a partir de uma apropriação da lei, faça aquilo que a gente chamaria, né, de uma forma mais contextualizada para o contexto local. O próprio MEC, no ano passado, publicou um documento muito interessante, os Saberes Digitais Docentes, onde, no documento, ele já coloca essa proposta, né, de que os estados e os municípios deveriam definir diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Digital. Saliento que, em relação ao eixo estruturante 1, já tem 6 ações estratégicas definidas, a educação digital escolar, 9, em relação à capacitação e especialização digital, 12, e em relação à pesquisa e desenvolvimento em TIC, 6. Então, vamos lá. A primeira, pode passar no próximo slide, Francisco, mas só para fazer referência à inclusão digital, as ações estratégicas são 6. A primeira seria a promoção de competências digitais e informacionais. A segunda ação estratégica é promoção de ferramentas online de autodiagnóstico de competências digitais. A ação estratégica 3 é treinamento de competências digitais.
A 4, facilitação ao desenvolvimento e ao acesso de plataformas digitais, como é o caso aqui do Movimento Brasil Digital, que o Francisco está mostrando, uma belíssima plataforma que vai ser implementada a partir aí do dia 3 de novembro. A 5, a promoção de processos de certificação em competências digitais. E a 6ª é a implantação e integração de infraestrutura de conectividade para fins educacionais. Esses são, então, as 6 ações estratégicas, né, que estão aí colocadas, que está referente, né, a esse eixo estruturante de inclusão digital. Por favor, Francisco. Um outro ponto importante, e esse aqui até vou detalhar um pouquinho mais, no artigo 3º, a lei coloca, né, que o eixo educação digital escolar tem como objetivo, porque daí tem um objetivo geral, como eu já fiz referência, e para cada eixo estruturante tem um objetivo específico. No caso da educação digital escolar, o objetivo específico é garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares em todos os níveis e modalidades. E aqui, importante salientar, em todos os níveis, vai desde a pré-escola, ensino fundamental, séries iniciais, ensino fundamental, séries finais, ensino médio e ensino superior, inclusive mestrado e doutorado, quer dizer, pós-graduação também, e todas as modalidades, isso quer dizer, para as diferentes áreas de conhecimento. A partir do estímulo ao letramento digital e informacional, salientando que letramento digital é justamente a capacidade das pessoas interagirem com ambientes digitais, e o informacional é o letramento de dados, a possibilidade de eu trabalhar com dados. Dados passou a ser o tesouro dessa terceira década do século XXI, e o aspecto mais importante são os dados não estruturados, que agora passaram a ser um grande tesouro. Então, é importante, né, que as pessoas, a população, de uma forma geral, tenha esse letramento digital e informacional para poder interagir com as plataformas e, sobretudo, se prevenir, sobretudo pessoas mais idosas não serem, de alguma forma, né, cooptados por pessoas mal intencionadas, sobretudo que manipulam, né, utilizando, seja fake news, inclusive digamos assim, o banditismo digital, que hoje já está bastante generalizado. E as pessoas acabam sendo, digamos assim, envolvidas justamente porque não tem letramento digital. A aprendizagem de computação, de programação, de robótica e de outras competências digitais. E aqui salientar esses 5 aspectos que englobam. Primeiro, pensamento computacional. Na verdade, pensamento computacional, ele é um pensamento que, digamos assim, é imperativo dentro da economia digital, da era digital. Quer dizer, antes isso não era imperativo, né? Nós utilizávamos, digamos assim, claro, uma boa base de matemática, de aritmética, sobretudo, era importante, geometria, eu diria trigonometria, mas agora a questão, digamos assim, do pensamento computacional passou a ser imperativo. Todas as pessoas têm que ter essa capacidade de ter uma capacidade, um raciocínio, né, computacional, né? Isso seria um dos primeiros aspectos que as crianças, sobretudo no ensino fundamental, têm que adquirir. O segundo é o mundo digital. O mundo digital, ele tem uma diferença significativa, né, em relação ao mundo que a maioria de nós aprendeu a viver, porque, na verdade, a gente trabalhava com bens tangíveis. No mundo digital, os bens são intangíveis. E aí entra uma coisa importante, é que a agregação de valor hoje, em tudo aquilo que é produzido, se dá, sobretudo, via intangíveis, não mais sobre os tangíveis, né? A agregação de valor, as empresas mais valoradas, que têm, digamos assim, que são hoje consideradas as maiores do mundo, elas produzem bens intangíveis. Então, esse mundo digital ele precisa ser devidamente conhecido. A questão da cultura digital, né? As crenças, os valores,
as atitudes, comportamentos. O ser humano é um animal de tratamento simbólico e a cultura digital, ela, de fato, ela facilita, né, para o ser humano essa visualização, eu diria, no espaço, né, na visão mais virtual, né? Uma das tecnologias que, com toda certeza, vai evoluir de forma significativa nos próximos anos é tudo que está relacionado ao metaverso, né? Tudo que está relacionado à visão, à chamada, digamos assim, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Esta é uma tendência significativa, inclusive já tem óculos que, digamos assim, a própria Meta já está lançando, que o óculos, ele, além de ser um telefone, ele também permite a gente ter uma chamada realidade aumentada. E, finalmente, a questão dos direitos digitais, né, direito de propriedade digital, porque, na verdade, hoje, a inteligência artificial ela varre todas as bases de dados, em alguns casos, evidentemente, não respeitando os direitos digitais. Os jornais têm reclamado muito disso, né? Porque, normalmente, a inteligência artificial pega artigos de jornais sem pagar os royalties devidos. Isso aí, de fato, é um problema ético ainda não resolvido, que precisa ser devidamente discutido. E, finalmente, o último ponto relacionado às tecnologias assistivas, sobretudo para as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, e seguramente as tecnologias digitais vão propiciar, digamos assim, um aumento não só cognitivo, mas um aumento afetivo e um aumento intuitivo. Quer dizer, eu posso, utilizando tecnologias digitais, particularmente a inteligência artificial, aumentar a minha capacidade cognitiva em termos de processamento de informação, aumentar a minha capacidade afetiva em termos de relacionamento, interação com outras pessoas, e aumentar a minha capacidade intuitiva em termos de ter ideia, de criar coisas novas e, sobretudo, de aumentar a minha criatividade. Então, todas essas três questões são fundamentais dentro dessa visão de tecnologia assistiva de dar um aumento, né, às nossas capacidades, que são, evidentemente, limitadas, mas com a inteligência artificial, com as tecnologias digitais, de uma forma geral, pode ser significativamente ampliada. Próximo slide, Francisco, por favor. Professor Neri, Sim. sem prejudicar o conteúdo, a minha preocupação é com o tempo. Nós estamos a 22 minutos já e só tenho um conteúdo muito rico pela frente. Vou Como é que a gente acelerar, então. poderia fazer? Será que a gente consegue, sem Vou, prejudicar a mensagem, vou, chegar lá? vou acelerar, Francisco, na sequência, por favor. Me passa o próximo slide. Então, o segundo, digamos, eixo é a educação digital escolar, com novas ações estratégicas. Eu não vou discriminá-las, estão aqui todas, digamos assim, devidamente colocadas, e realmente esse eixo eu diria, digamos assim, a espinha dorsal da 14.533. Por quê? Porque aqui é que está toda a base para a formação, utilizando um pleonasmo, né? Tudo aquilo que é formal em termos educacionais, desde o ensino fundamental, até da pré-escola, mas Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio até o ensino superior. Então, esse eixo é fundamental. Próximo slide, Francisco. O terceiro eixo, que é muito importante, é o eixo da capacitação e especialização digital. E, neste caso, são as pessoas que já se formaram, estão no mercado de trabalho, mas precisam ser capacitados. Na verdade, eles precisam ser devidamente atualizados, né? Então, o objetivo específico aí é capacitar a população brasileira de uma forma em geral, né, sobretudo aquelas pessoas em idade ativa que já estão no mercado de trabalho, fornecendo-lhes oportunidades para o desenvolvimento de competências digitais para a plena inserção no mundo do trabalho, né? E aí nós vamos ter um problema nos próximos anos, já temos isso, mas isso vai se aprofundar,
vamos ter muitas vagas de emprego e não tendo pessoas qualificadas, e, por outro lado, vamos ter pessoas com qualificação, mas não tendo mais emprego, né? E essa transição, ela, digamos assim, é inexorável e, portanto, a capacitação e especialização digital ela é imperativa. E, neste caso, vocês observem que nós temos 12 ações estratégicas previstas, né, para, de fato, implementar esse eixo, digamos, que é estratégico, estruturante, né, da capacitação e especialização digital. Por favor, Francisco. O último eixo é a pesquisa e desenvolvimento em TICs. Então, esse eixo ele tem como objetivo específico, né, desenvolver e promover tecnologias, digamos, de informação e de comunicação acessíveis e inclusivas, justamente para permitir a maior acessibilidade, maior usabilidade, maior capacidade de interação, não só dos nativos digitais, mas também dos convertidos digitais e, quiçá, até dos refratários digitais, né? As pessoas que, digamos, reagem, mas que imperativamente vão ter que ser devidamente qualificadas. Então, estão previstas na lei 6 ações estratégicas para desenvolver pesquisa e desenvolvimento em TIC. Por favor, Francisco. E aí, no passo 2, isso, só para fechar, então, a lei fundamentalmente é isso, né? Mas aqui, só para salientar, a fonte de recursos para o financiamento da PNED, que foi previsto pelos parlamentares, tanto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e sancionado pelo presidente, dotações orçamentárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, doações públicas ou privadas, Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, o FUST, a partir de janeiro deste ano. Portanto, o FUST, a partir de janeiro deste ano, já deveria estar investindo recursos para a implementação da Política Nacional de Educação Digital, assim como também o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o FUNTEL, né? E, neste caso, tem um parágrafo único aqui do seguinte: olha, para a implementação da PNED, poderão ser firmados convênios, termos de compromisso, acordos de cooperação, termos de execução descentralizada, isso quer dizer, digamos, uma emenda parlamentar do governo federal pode ser descentralizada para estados e municípios. Então, é importante, né, que os prefeitos, os secretários de educação articulem com seus deputados federais para fazer justamente a possibilidade de execução descentralizada de recursos via emenda parlamentar, ajustes ou instrumentos congêneros com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, e bem como com entidades privadas nos termos de regulamentação específica. Então, essa lei entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2023, mas, repito, até hoje nós não temos ainda o decreto de regulamentação. Próximo slide, Francisco. Então, o passo 2 que nós utilizamos em Florianópolis, já no ano passado, 2024, foi criar uma comissão especial para a implementação da PNED no município de Florianópolis. Foi formada essa comissão especial, foi constituído primeiro essa comissão com representantes do Conselho Municipal, eu já era presidente do Conselho à época, da Secretaria de Educação do município, né? Especialistas em educação digital e professores interessados no tema. Nós trouxemos, inclusive, um colega português da Universidade Aberta de Portugal e também ele é professor da Universidade do Porto, e ele foi, digamos, uma das pessoas que participou conosco aqui para, eu diria, dar uma capacitação sobre a questão da educação digital. Ele tinha participado do grupo da União Europeia que estabeleceu a legislação da Europa, então, para nós foi muito importante, e também alguns professores da Universidade Federal interessados no tema, que também contribuíram. Foi definido papéis e a responsabilidade de cada membro dessa comissão,
que, ao longo de 2024 e, sobretudo, agora no ano de 2025, realmente definiu, né, essa proposta de regulamentação no município. Na verdade, a competência do Conselho Municipal de Educação, nós normalmente temos a competência bastante restrita, mas ela é bastante significativa, porque nós trabalhamos com resoluções. As resoluções do Conselho, ela tem digamos, um efeito de lei. Então, tudo que está relacionado às políticas públicas municipais em termos educacionais são regulamentadas pelo Conselho Municipal. A capacitação da comissão especial, essa comissão, ela teve um treinamento específico sobre educação digital e gestão de projetos, para ela entender como é que a gente poderia... utilizamos, digamos assim, um material bastante extenso, bastante rico, né? E promovendo visitas a outras regiões que já estavam implementando políticas semelhantes para a troca de experiência. Neste caso, nós tivemos, digamos assim, algumas dificuldades, porque no Brasil ainda não tinha essa referência, mas a gente colocou como uma coisa fundamental. Na medida que, digamos assim, o município começa a implementar, ele tem a possibilidade de visitar outros municípios que já estão implementando, porque as melhores práticas ajudam muito, né? Ver as dificuldades na implementação que pode ser incorporada. Vamos lá, Francisco. O terceiro passo, pode passar, o terceiro passo agora, é o diagnóstico e o planejamento. Isso também foi importante, a participação do Tribunal de Contas, depois nós vamos ter a apresentação mais detalhada, mas o diagnóstico inicial nós realizamos na rede, né, um diagnóstico do estado atual da educação digital em todas as escolas básicas municipais, as 39, né, incluindo infraestrutura tecnológica, capacitação de professores e acesso dos alunos às tecnologias. Identificamos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Justiça seja feita, né? A rede municipal ela é muito bem atendida, a infraestrutura não é a ideal, mas ela é muito boa para a realidade brasileira, e todas as escolas têm acesso à internet de banda larga, o que facilitou, de certa forma. No planejamento estratégico que nós fizemos, nós elaboramos um plano estratégico de ação com objetivos claros, metas, prazos e recursos necessários, que é o que está sendo implementado ao longo desse ano. E definimos indicadores de desempenho para monitorar o progresso da implementação. Então, o INEP faz a aplicação do SAEB bianualmente, a cada 2 anos. Nós, no município de Florianópolis, a Secretaria de Educação está fazendo uma avaliação trimestral. A cada 3 meses, nós aplicamos o Avalia Floripa, para ver o desempenho dos alunos. Então, ao longo do ano, nós já vimos uma melhoria, em alguns aspectos significativa, em outros casos nem tanto, mas a gente vê já um progresso, né, na implementação dessa Política Nacional de Educação Digital, aliada à educação em tempo integral. Por favor, Francisco. O quarto passo é a melhoria da infraestrutura tecnológica, e aqui, repito, né, as escolas da rede já tinham uma infraestrutura razoável, mas é importante investir em infraestrutura, garantir que todas as escolas tenham acesso à internet de alta velocidade e equipamentos tecnológicos adequados, computadores, tablets, sobretudo lousas digitais, quer dizer, ter um ambiente digital bem interativo, estabelecer parcerias com empresas de tecnologia para suporte e manutenção. Felizmente, aqui em Florianópolis, nós temos um ecossistema de inovação, então isso tem uma certa facilidade. Nós temos recebido, inclusive, empresas que trocam praticamente a cada 2 anos os computadores. Então, a rede municipal tem recebido muita doação de equipamento e criação de ambientes digitais, implementar plataformas de aprendizagem online e ferramentas colaborativas, como o Movimento Brasil Digital agora está implementando, assegurar a interoperabilidade entre diferentes sistemas e plataformas, né, que são utilizados nas escolas, isso é importante também. O próximo slide, Francisco, por favor.
no passo 5, a capacitação de professores. Isso, ao longo desse ano, foi feita uma capacitação intensiva e foi colocado em cada escola, nas 39 escolas da rede municipal, tem um professor auxiliar de tecnologia. Cada escola tem um professor auxiliar de tecnologia, que dá o suporte aos professores da diferente disciplina. Essa formação tem sido continuada e é importante desenvolver programas de capacitação contínua, tanto para os professores como também para os gestores, focadas, sobretudo, em metodologias de ensino digital, que a grande maioria dos colegas, de fato, não tem conhecimento, né? E oferecer também cursos e oficinas presenciais em online. Então, a gente tem trabalhado muito, digamos assim, no online e também de forma presencial. E a criação de comunidades de prática, incentivar a criação de comunidades de prática, onde educadores possam compartilhar experiências e recursos, né? Promovendo encontros periódicos para trocas de boas práticas. Próximo slide, Francisco, é o passo 6, é o desenvolvimento dos conteúdos e metodologias. Então, ao longo do ano, ainda não terminamos, nós estamos exatamente nesse passo, adaptação de conteúdos, né, revisando e adaptando os currículos escolares para incluir competências digitais, né, desenvolver materiais didáticos e digitais interativos. Estamos justamente nesse momento trabalhando forte na Secretaria de Educação nessa perspectiva, e a implementação de metodologias. E no próximo, pode passar, Francisco, no 7, monitoramento e avaliação, monitoramento contínuo que estamos fazendo, né? Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo para avaliar o progresso da implementação. Saliento que estamos fazendo o Avalia Floripa a cada 3 meses. A ideia, no próximo ano, é baixar para 1 mês e depois, de forma sistematizada, utilizando inteligência artificial. Já tem até uma startup aqui em Florianópolis que já tem uma tecnologia desenvolvida nesse sentido e que ela está fazendo a parceria com a Secretaria Municipal de forma piloto para, eventualmente, depois colocar essa solução no mercado. E utilizar indicadores de desempenho definidos no plano de estratégia de ação. Aliás, é o seguinte, eu não gerencio absolutamente coisa alguma se eu não meço. O grande problema da educação no Brasil é falta de monitoramento e, sobretudo, falta de medição. Não tem avaliação de desempenho, não tem os KPIs, os indicadores. E isso desde a educação fundamental até a educação superior. Quando se fala de avaliação, a maioria dos colegas treme na base, como se fosse uma coisa, digamos, proibida, quando, na verdade, para eu fazer gestão educacional, eu tenho que medir os desempenhos, né? Avaliação de impacto também, realizar avaliações periódicas para medir o impacto da política de educação digital na aprendizagem dos alunos e também ajustar as estratégias de implementação com base nos resultados das avaliações. Saliento aqui, com relação a esse negócio do monitoramento, né, e, sobretudo, da avaliação de desempenho, que a gente tem colocado a culpa no Tribunal de Contas. E depois nós vamos ter essa apresentação que vai ser feita pelo Bosco. Na verdade, é entendido o seguinte, olha, o Tribunal de Contas é que está nos cobrando e, portanto, nós não podemos fazer diferente. Mas, efetivamente, nós temos que entender que essa avaliação tem que ser feita. Sem avaliação, não tem gestão. E o último passo, que é a sustentabilidade e expansão. Isso aí, evidentemente, é uma coisa mais para o futuro, mas para garantir a sustentabilidade dessa transição da era analógica para a era digital, eu tenho que assegurar a continuidade dos investimentos em infraestrutura e informação, eu tenho que criar mecanismos para financiamento contínuo, como parcerias público-privadas, e eu preciso expandir as iniciativas bem-sucedidas para outras áreas e níveis de ensino, né? E promover a inclusão digital em toda a comunidade escolar. Aqui, eu não fiz referência antes, obrigado, então, Francisco, mas pode tirar a apresentação, Francisco, só fechando, eu não fiz referência antes, mas em Florianópolis nós começamos com a quinta série das séries iniciais e com a 9ª série das séries finais do ensino fundamental.
No ano que vem, a gente desce para a 8ª série das séries finais e para a 4ª série das séries iniciais, e assim sucessivamente, de forma que até o final da atual gestão, todo o ensino de Florianópolis vai estar em tempo integral e totalmente digital.